Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Aproveita, vai dando seu like, compartilhe o link com outros irmãos para que eles possam assistir essa mensagem e também ser abençoados. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre este momento. Feche os teus olhos. Pai amado, te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale conosco através dessa mensagem, nos ensina, ministra aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Para você que está chegando pela primeira vez aqui nessa série de mensagens, eu estou contando as parábolas de Jesus que aparecem no livro de Mateus, no capítulo 13, e correlacionando essas parábolas com as 7 cartas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido e a igreja de Sardes. Então, meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13 e no verso 44, e vamos buscar as revelações do Senhor através deste precioso texto bíblico. E diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, essa história que Jesus contou, essa parábola, está falando sobre a relação do reino de Deus com um tesouro. Interessante que esse tesouro ele estava oculto, não é como se ele existisse em algum lugar, mas poucas pessoas tivessem acesso, ou poucas pessoas conhecessem aquele tesouro. Mas de repente um homem, ele vai e encontra aquele tesouro precioso, então ele guarda consigo, junta tudo que tem, pega aquele valor dos seus bens e compra aquele terreno para que ele pudesse ficar com o tesouro que estava dentro do terreno. Essa parábola, ela faz uma alusão a um homem que descobre as revelações, a riqueza da palavra de Deus. Então, pegando aquela palavra de Deus, ele esconde ela no seu coração para si. E o que aquele homem faz? Ele, comparativamente falando, vende tudo que tem para comprar o terreno, ou seja, deixa tudo do velho homem para agora passar a ter uma nova vida com o Senhor pela palavra de Deus. Ele deixa tudo que era antigo e começa uma nova vida com o Senhor, ou seja, vende tudo que tem para comprar o novo campo com aquele tesouro que ele acabou de descobrir. O reino de Deus, que é o reino do Senhor Jesus e que é revelado através da sua palavra, ele é descoberto como um tesouro no momento em que estudamos a palavra. Então ela começa a ser revelada aos nossos corações e nós aprendemos tudo o que Deus tem para as nossas vidas. Glórias a Deus. E quando olhamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, eu queria que você me acompanhasse. Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler a carta que o apóstolo João escreveu à igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma das 7 igrejas que ficava na região que hoje é a Turquia, lá na Ásia. E essa carta, ela corresponde a uma igreja local, sim, mas ela corresponde a um período do cristianismo. Esse período do cristianismo vai ali do ano 1500 até o ano 1700, mais ou menos. E esse período foi um período muito tenso, muito cruel, um período muito ruim para a igreja cristã, e eu vou explicar por quê. Eu quero ler o texto. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é esse? É Jesus, né? Jesus que tem as 7 estrelas nas mãos, ou seja, as 7 igrejas da Ásia estavam nas mãos de Jesus. É essa a referência. Então vamos lá. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives e estás morto. Então Jesus começa a falar com aquela igreja dizendo o seguinte: olha, você tem o nome de que está vivo, você tem a aparência de que está vivo, mas de fato você está morta. Igreja de Sardes, você é uma igreja morta. Aí continua: ser vigilante, consolida o resto
que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Então veja, aquela carta que foi escrita à igreja de Sardes foi uma igreja bem dura, não foi uma carta com elogio, foi uma carta com uma repreensão muito forte. Começa de cara dizendo, você parece que está viva, mas você é uma igreja morta. E depois diz, ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, ou seja, alguns ainda dentro da igreja que estavam vivos, já estavam morrendo espiritualmente. Essa igreja, desse período, foi a igreja da maior ação do papado. Foi esse período onde os líderes eclesiásticos, eles não eram líderes porque eram homens cheios do Espírito Santo ou cheios de Deus, mas eram homens políticos. Os cargos eclesiásticos eram cargos políticos. A igreja deixou de ser uma entidade espiritual para ser uma entidade política. Era a igreja que determinava pessoas que iriam presas ou não, pessoas que seriam do clero ou não. Era uma igreja totalmente estatal, totalmente política. E foi nesse período onde o Papa Clemente VII, ele institui a bula papal do Santo Ofício. E o que era isso? Foi uma autorização para se iniciar a Santa Inquisição. Então, nesse período, tanto na Espanha quanto em Portugal, muita gente foi perseguida e o clérigo daquela época, do clero, eles tinham uma autorização para prender pessoas, para fazer interrogatórios, usar métodos de tortura e tirar informações dessas pessoas que muitas vezes elas nem tinham, mas confessavam só para não morrer e por final acabavam sendo mortas por terem confessado que eram hereges, né? Na verdade, eles caçavam os hereges. Infelizmente, todos aqueles que não se alinhavam à Igreja de Roma, eles eram tidos como herege. Os judeus, por não serem cristãos, eram perseguidos. Os protestantes, por não serem alinhados a Roma, então eles também eram perseguidos. Então a Inquisição, ela fez com que a igreja daquela época vivesse um período negro, um período que chegou a ser criminoso. Muitas pessoas foram assassinadas naquela época. Por isso que Jesus, quando se refere a esse período, diz assim, você é uma igreja que parece estar viva, mas você está morta. Era uma igreja morta em delitos e pecados. Obviamente, dentro do universo da igreja, existiam pessoas fiéis, existiam pessoas que levavam Deus a sério, tementes ao Senhor, pessoas que tinham um coração cheio de piedade. Então, quando o texto bíblico diz, ser vigilante, consolida o resto que está para morrer, está falando disso. Algumas pessoas ainda estão vivas espiritualmente, ainda têm um relacionamento e buscam a face do Senhor. Consolida essas pessoas para que elas não morram espiritualmente, para que elas não percam a fé, para que elas não abandonem o Evangelho de Cristo. Só que nesse período também, graças a Deus, Deus fez uma grande reviravolta na história. Naquele período, os reformadores começaram a se manifestar, primeiramente Lutero, depois vem Calvino, e então aqueles homens, eles fazem pregações e eles declaram publicamente que a pregação do Evangelho era pela fé, a salvação era somente pela fé, a justificação de uma pessoa era através de Jesus Cristo e não através de compra de indulgências, não através de pagar penitências, mas a pessoa era salva por aceitar a Jesus como Senhor e Salvador
e, portanto, ela seria salva única e exclusivamente pela fé. Lutero, ele pega, escreve as suas teses e coloca pregada numa catedral na Alemanha, e a partir dali começa uma grande revolução. A Inquisição persegue o Lutero e ele tem que se esconder no castelo. Um homem, o guarda o esconde, e lá de dentro daquele castelo ele escreve textos, escreve pregações, escreve livros. E então, como um rastro de pólvora que se queima, né, a reforma protestante começa a crescer e a tomar corpo dentro da Europa e começa a confrontar a Igreja de Roma, que era uma igreja que estava totalmente corrompida. Então a reforma protestante ela vem agora dizendo: se você quer ser salvo, apenas creia em Jesus e ande em santidade. Era só a Escritura, somente a fé, somente a graça, e pela graça a pregação do Evangelho foi ensinada como sendo exclusivamente ela, a graça, para que a pessoa pudesse ser salva. Então, quando o texto bíblico diz, consolida o resto que está para morrer, eu entendo que aquele homem, vamos voltar agora lá na parábola do tesouro, aquele homem que de repente ele descobre um tesouro, né, num campo, então ele vai, guarda aquilo, pega tudo o que tem, vende, compra aquele campo para ficar com aquele tesouro. Então imagina os reformadores da época, que eles descobrem através da palavra de Deus, porque as pessoas não tinham acesso à palavra. A palavra era em latim, grego, hebraico, somente quem tinha cultura conseguia ler a Bíblia. Então, de repente, aquele homem, Lutero, que era um padre, né, e ele lendo a Bíblia, ele se defronta com o texto bíblico que diz que o justo viverá pela fé, que a salvação era pela fé. Então ele começa a pregar isso. Então foi o homem que descobriu o tesouro no campo, ele guarda para si, vende tudo que tem, ou seja, ele renega aquilo que ele cria até aquele momento. Então ele pega aquele campo, aquele tesouro que era a palavra de Deus, em que ele estava descobrindo as suas revelações e as suas verdades, e ele pega aquilo para si e começa agora a viver uma nova vida segundo a palavra de Deus. Aleluia! Esses reformadores, eles mudaram a história do cristianismo. Eles pregaram uma palavra totalmente revelada. Esse grande tesouro escondido do Senhor foi encontrado, e ali muitas pessoas começaram a se converter, muitas pessoas começaram a montar as suas congregações protestantes, e também o Evangelho foi perseguido. A própria ordem jesuíta, ela foi criada para que os protestantes fossem presos e perseguidos. Os jesuítas, eles tinham essa função, coibir qualquer tipo de pregação que fosse diferente da pregação de Roma. Então os protestantes, eles foram diretamente perseguidos pelos jesuítas. Temos uma história real que logo depois do descobrimento do Brasil, lá pelo ano de 1550 mais ou menos, 1554, mais ou menos nesse período, um grupo de protestantes da escola de Calvino, eles vieram para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, alguns deles morreram, mas um desses homens, desses pregadores, chamado Jacques Le Bollet, esse homem sai do Rio de Janeiro e vem para a cidade de São Vicente. Ele vem para a Baixada Santista. E chegando em São Vicente, ele começa uma pequena congregação e a pregar o Evangelho segundo a fé protestante, segundo o que ensina a palavra de Deus, que o justo ele viverá pela fé, que a salvação somente é pela graça e nada mais do que isso. Naquele período, o padre local começa a ter confrontos teológicos com ele, e logo os jesuítas são avisados. Então, aquele homem, aquele pregador, Jacques Le Bollet, ele é preso, levado para a Bahia, e lá ele fica muitos anos preso, fica encarcerado. Depois é levado para o Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio de Janeiro, o padre Anchieta, que era um jesuíta e também tinha autorização para ser inquisitor, ele mata
aquele homem por estrangulamento. Então veja que foi um período muito triste do cristianismo, onde o cristianismo ele não estava sendo pregado conforme ensina a palavra de Deus, mas era um cristianismo político. Mas o Senhor faz uma revolução e levanta pessoas para pregar a palavra de Deus. Então, no meio do caos, o Senhor ele reverte as situações e ele traz luz no meio das trevas. Sempre aonde existe treva, o Senhor vem com o seu reino e traz luz, e a luz prevalece sempre sobre as trevas. O que eu quero deixar aqui para o coração de cada um é o texto bíblico que diz assim: "Sê vigilante, consolida o resto que está para morrer". Eu quero pegar esse pedaço do texto que diz: "Consolida os que estão para morrer". Hoje em dia, quando nós olhamos para a igreja cristã, nós identificamos muitas pessoas que estão morrendo espiritualmente, desanimadas, tristes, abatidas com toda a situação mundial, estão fracas na fé, mas o Senhor diz: fortalece os que estão para morrer. Então, a minha proposta hoje para você é que a gente gaste um tempo de oração. Vamos orar por esses irmãos, aqueles que estão enfraquecidos, que não estão mais crendo como criam antes, aqueles que estão sucumbindo, que estão passando dificuldades e lutas espirituais, às vezes estão debaixo de opressão espiritual e não conseguem sair disso. Vamos orar, vamos guerrear por eles, vamos clamar a Deus para que o Senhor toque neles trazendo avivamento. Amém? Feche os teus olhos e se você é essa pessoa que está nessa condição, o Senhor hoje, Ele vai te libertar do peso da opressão e Ele vai motivar e avivar o teu coração em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos porque a Tua Palavra traz revelações para as nossas vidas. E da mesma maneira que aquele homem encontrou um tesouro precioso num campo, nós queremos sim, Senhor, encontrar na leitura da Tua Palavra as Tuas revelações, esse tesouro precioso que é a revelação da Palavra de Deus. Pai amado, aqueles que um dia Te conheceram, um dia Te receberam no coração como Senhor e Salvador, mas que por algum motivo estão afastados, desanimados, estão, Senhor, olhando para o mundo e para o que o mundo pode oferecer ao invés de olhar para o Senhor, o autor e consumador da vida. Pai, nós Te pedimos, toca no coração deles, aviva esses corações em nome de Jesus. Todo espírito de opressão, todo espírito de fraqueza, de frieza, tudo aquilo que o inimigo lança sobre as pessoas para que elas venham a apostatar da fé, eu quero repreender em nome de Jesus. E quero Te pedir, Pai amado, que venha a alegria do Senhor, que excede todo entendimento, que venha sobre cada um uma motivação, que venha um ânimo da parte do Senhor e uma fé sobrenatural para passar pelas lutas do dia a dia. Senhor, nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo como nunca foi vivido antes, mas nós Te pedimos, nos dá uma graça e uma unção específica para este momento, para que possamos passar vitoriosos no nome de Jesus. Nós rejeitamos todo ensinamento que não se alinha ao ensinamento bíblico, rejeitamos tudo aquilo que desvia a atenção de Cristo, colocando atenção na igreja, na religião, em dogmas. Nós não queremos isso, nós queremos exclusivamente a graça simples do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, toca no coração de cada um que está me escutando agora e que sejam reanimados, avivados em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus, não se deixe abater, não deixe acontecer com você o que estava acontecendo com aquelas pessoas daquela época. Muitos que, conhecendo ao Senhor, estavam prestes a morrer. Mas temos que ser, como diz aqui no verso 4, contudo, em Sardes, há poucas pessoas que não se contaminaram as vestes, que não contaminaram as suas vestes, elas andarão de branco junto comigo. É Jesus falando
Existe ainda naquela igreja pessoas que não contaminaram as suas vestes. Que você seja esse que não vai se contaminar com o pecado, com as mentiras do mundo, com as ilusões de Satanás. Coloque os teus olhos em Cristo, continue firme, continue crendo nele, esperando nele. E precisando de ajuda, busque alguém que ore e interceda por você. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e nos vemos no próximo culto. Fique na paz do Senhor. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.